Bom dia, meu nome é Felipe. Vou aqui mostrar os códigos do meu trabalho. Né? Eu usei todos os códigos que eu fiz aqui na plataforma Google Colab, né, para facilitar a importação das bibliotecas, as configurações. Passando rapidinho pelas bibliotecas que eu utilizei, né? A biblioteca Time usei só para contar o tempo que as funções estavam rodando, para testar o tempo do teste dos algoritmos. Pandas para fazer uma manipulação bem básica dos dados, né? Seaborn Matplotlib para plotar gráficos, né? Para a gente visualizar melhor algumas questões dos dados. E o sklearn, a principal biblioteca que eu usei para os modelos de previsão, de treino, de teste dos modelos das modelos de classificação, né? Aqui todos os que eu usei, também usei as métricas do sklearn, o report, a matriz de confusão e a acurácia foram todos usados dessa biblioteca. Bom, continuando aqui, fiz a importação dos dados CSV, né? Dei uma olhadinha só nos primeiros dados para ter uma noção do que eu estava trabalhando. E aí eu senti a necessidade de fazer algumas visualizações para cada uma dessas, né, dessas features aqui, desses indicadores, desses exames aqui feitos pelas grávidas, eles tinham uma distribuição própria e eu queria dar uma analisada nisso. Primeiro eu fiz a contagem, né, quantos elementos desse gráfico aí, dos meus dados estavam classificados como baixo, médio e alto risco. E eu queria olhar para cada uma das features como era a distribuição entre o risco, entre a feature e o risco, né? Primeiro que eu olhei foi a idade, já conseguimos perceber algumas coisas interessantes, conseguimos prever que as gravidezes acima de 30 anos aqui apresentavam uma tendência mais alta, né? A maior parte das gravidezes acima de 30 anos apareceu aqui como uma gravidez de alto risco, né? Sendo um fatoriando, apesar dos outliers aqui aparecendo. Vamos ver que existe uma grande concentração de gravidez de alto risco acima dessa idade, né? Conseguimos perceber uma coisa bem parecida para as pressões sanguíneas, né? A pressão diastólica e a pressão sistólica. Também tem uma concentração mais alta de gravidez de alto risco quando essa pressão é mais alta. Para a pressão sistólica, a mesma coisa, né? A partir de um certo grau, são classificados já como alto risco, né? Apresentam mais classificações como de alto risco. A blood sugar, né? O açúcar no sangue também foi um grande fator para isso. Vamos ver que aqui qualquer gravidez acima daqui do 8, né? Qualquer não, mas a maior parte das gravidezes que apresentavam acima de 8 aqui já foram classificadas como alto risco, né? Então, quanto mais alta a pressão, a maior parte das gravidezes com alto grau de açúcar no sangue foram classificados como alto risco também, apesar de alguns outliers. É um dado interessante para a gente ver que é um fator que pode determinar mesmo o risco dessa gravidez, né? Aqui a temperatura do corpo foi aqui deu um resultado mais diferente, né? Vemos que tem uma concentração aqui muito pequena abaixo aqui de 98, classificado como baixo risco, e a maior parte dos dados estavam aqui entre 98 e 100, sem muita distinção entre médio e alto risco, né? Também a frequência cardíaca, podemos ver também que uma frequência cardíaca aqui um pouco mais alta também, tivemos mais classificações de gravidez de risco com frequências cardíacas mais altas, mas também não foi a distribuição que ficou mais próxima aqui entre os graus de classificação e entre as features que a gente estava analisando, né? Bom, então nosso objetivo era pegar esses dados, testar vários algoritmos de classificação, usando 70% dos dados para treino em todos os algoritmos, e ver qual algoritmo tinha maior acurácia, conseguia prever melhor é, a classificação de cada uma das pacientes, né? Fizemos aqui uma manipulação bem básica aqui para separar os dados entre teste e treino. E vamos testar o primeiro algoritmo, o algoritmo KNN, né? No KNN há alguns parâmetros que ele usa. O mais importante, né, o número de vizinhos mais próximos. Eu testei 3 tipos, testei com 5, 7 e 11 vizinhos mais próximos. Weights uniforme aqui, ele é a normalização dos dados, né? A função já normaliza os dados que estão entrando por padrão, quando você seta
isso daqui. E esse P igual a 2 quer dizer a distância que vai ser utilizada, né? O P igual a 2 aqui indica que a gente está usando a distância euclidiana. Podíamos mudar esse parâmetro para usar a distância de Manhattan ou outra distância, mas para esse caso aqui, eu acho que a euclidiana é a que mais fazia sentido, né? Bom, para 5 vizinhos mais próximos, os resultados obtidos foi esse. 0,005 segundos, a acurácia é 69%. Aqui está a Classification Report, né, que mostra a precisão para cada uma das classes. Podemos ver que é um algoritmo que obteve uma precisão boa, né, quase 70% aí. E aqui está a Confusion Matrix, né, a matriz de confusão desse algoritmo. Para 7 vizinhos mais próximos, o resultado foi muito parecido, né? Mantivemos uma acurácia igual, houve uma mudança aqui no grau de acerto para cada uma, no grau de precisão para cada uma das classes, porém a acurácia se manteve a mesma no final, né? Também a precisão, e a mesma coisa para o 11. Para esse conjunto de dados, o tempo deles, primeiro que ele é o algoritmo mais rápido, né? Todos 0.004 aqui, nos outros também foi bem rápido, mas não conseguimos observar grandes diferenças aumentando o número de vizinhos para essa característica dos dados, né? Até teve a diminuição de 0,01% na acurácia aqui, e também uma mudança na precisão de cada uma das séries, mas a acurácia se manteve bem próxima, né? O número de acertos que esse algoritmo faz a previsão. Aqui é a matriz de confusão dele. Bom, o segundo algoritmo que eu testei foi o SVM, né, matriz de vetor suporte. Esse algoritmo, explicando brevemente, ele consiste em encontrar uma função que separe os dados, né, entre as classificações. Para esse algoritmo tive uma questão interessante, né, porque como são 3 classificações, precisou-se usar a técnica de one versus one, que é você pegar uma das classificações e testar ela uma contra cada outra, né, achar uma separação entre cada uma delas para a gente conseguir um resultado mais preciso entre todas as classes. E a principal diferença dos algoritmos, o principal parâmetro a se variar, foi a função kernel dele. A função kernel é essa função que vai desenhar essa linha de separação. Eu testei 3 funções, essa RBF, a polinomial e a linear, e eu tentei ver qual delas obtinha o melhor resultado. Então, aqui está o código, né? Podemos ver aqui já o tempo dela é um pouquinho mais lenta que o KNN, né? Foi 0,07, ainda bem rápido o tempo de treino. E para SVM testada com o RBF, né? A função kernel RBF, nesse caso aconteceu uma coisa muito engraçada que esse algoritmo não conseguiu distinguir as funções, as classificações de médio risco. Então, aqui a precisão 0 foi porque ela não classificou nenhum dado como de médio risco. Né? Isso fez a acurácia desse algoritmo ir lá para baixo. Ele classificou tudo ou como alta, que ele teve uma taxa de acerto alta aqui, né, de 84% para de alto risco, e todo o resto ele classificou como de baixo risco, por isso a taxa bem mais baixa aqui, 0 da precisão para o médio risco. Aqui está a matriz de distribuição, como pode ver, 0 classificações no médio risco aqui. O próximo SVM que eu testei foi alterando a função, alterando a função kernel, né? Utilizei a função polinomial aqui. Os resultados um pouquinho melhores, né? Também é um algoritmo mais lento, 0,12 segundos aqui. A acurácia já foi de 67% e esse algoritmo funcionou melhor, conseguiu distinguir as 3 classes. Aí uma acurácia também razoavelmente alta, né? Um pouquinho mais baixa que o do KNN, mas foi conseguiu fazer a divisão das classes, pelo menos. Aqui para o alto risco teve uma precisão até alta, de 80%. Aqui a matriz de confusão também. E depois, o último testado foi o kernel linear, né? A separação linear. Foi a que obteve o resultado mais alto, também aqui de 0,08 segundos para 0,08 segundos para fazer o teste, né? E a acurácia de 70%, né? Das 3 testadas, a kernel linear foi aqui que obteve um resultado melhor, que conseguiu fazer melhor essa linha de separação entre as 3 classificações. Bom, e o último algoritmo a ser testado foi a Multilayer Perceptron, né? A rede Perceptron de múltiplas camadas, né? Rede neural de múltiplas camadas.
Também aqui fiz aqui a divisão dos dados em treino, todos os dados utilizando 70% dos dados para treino e 30% para o teste. Precisei fazer aqui uma escalação, né? Não é escalação, não é a palavra, é uma normalização nos dados ali para um dado não se sobressair muito aos outros na hora dos testes, então uma normalização para eles ficarem uniformes, ficarem dentro de uma certa faixa, para a gente conseguir encontrar os melhores pesos para cada um desses dados. Bom, nas MLP teve dois fatores, né, dois parâmetros que eu variei. Né? Primeiro, eu testei só redes de 3 camadas, mas eu variei o número de neurônios por cada camada. Eu testei uma com 150, 150, uma com 120, 80, 30, e a outra com 150 e 30 neurônios, né, em cada uma das camadas. E eu variei também a função de ativação dessa MLP, né? Então são duas funções que eu testei, a função linear e a função polinomial tangente, né? A hiperbólica polinomial tangente. Hiperbólica tangente, perdão. Foram as duas que eu avaliei, então para cada um deles eu testei com a função de ativação linear e com a função hiperbólica tangente. Vamos para os testes aqui. A primeira, 150, 100 e 50 com a função de ativação linear. Já de cara, a gente já pode ver que obteve um resultado muito maior do que os outros. Também podemos ver que são os algoritmos que levam mais tempo. Nenhuma das outras tinha passado de 1 segundo para fazer o teste. Essa daqui já levou 4 logo de cara. Mas, em compensação, uma acurácia muito maior, né? Aqui também a matriz de confusão. A segunda que eu testei, também com 150, 100 e 50, agora utilizando a função de ativação hiperbólica tangente. E uma coisa que eu pude observar é que as funções de hiperbólica tangente, elas aumentavam o tempo, então as MLPs já eram com maior tempo, as funções tangente eram as que tinham maior tempo dentro das MLPs, porém foram as que obtiveram os melhores resultados. A função de ativação hiperbólica tangente foi a que melhor conseguiu separar os gráficos. Esse daqui foi o teste mais alto que eu consegui, 88% de acurácia para esse número de camadas aqui, para 3 camadas, 150, 150 por cada camada, né? Foi a acurácia mais alta que eu obtive, o teste mais alto aqui, também podemos ver a precisão para cada uma das classes. Bom, testei também as outras aqui, 120 e 80, a mesma coisa, testando a linear e com a função de ativação linear e a tangente. Também 3 segundos aqui e uma acurácia de 83%. Com a função tangente também, podemos ver que já foi 9 segundos e a acurácia de 87%. Aqui a distribuição, né, a matriz de confusão. E por último, a rede com 100, 50 e 30 neurônios. Também testando a função linear aqui, 82%. Saiu um pouquinho aqui, né? Mas foram 2,93 segundos. E o mesmo número de neurônios com a função tangente, 12 segundos, porém 85% de acurácia, né? Então, esses foram os testes realizados. Pude observar, então, que a MLP foi a que melhor conseguiu cumprir a tarefa de classificação, todas as redes MLP com classificação acima de 80%, e que nos casos testados, a função tangente, a função de ativação hiperbólica tangente, foi a que melhor conseguiu separar dentro das MLPs testadas, né? Dentro das outras funções testadas, comparado com a função linear, foi a que obteve o melhor resultado para isso. E a melhor de todas aqui, a melhor distribuição de todas foi a MLP com função, né, de ativação tangente, 150, 150, 88% de acurácia na previsão dos dados. Então, esses foram aqui os meus códigos e esse foi a conclusão final desse trabalho.